Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa. Bom dia, Carlos Antônio, Edeilson, Marcos Gulão. Prazer estar aqui com vocês, participar nesse espaço importante, privilegiado, democrático, de debate, de oportunidade para a comunidade apresentar aí as suas reivindicações, as suas demandas. Deixa eu só passar aqui pelo chat, deputado, com a sua permissão. Tem muita gente, a Soninha Bosta está dizendo, não, Gulão, o pessoal da prefeitura não está vendo, não. Já tem 3 meses. Tá vendo? Realmente, há muito tempo, sim. É que o senhor falou que a prefeitura estava vendo. É a questão, o Carlos Antônio. Pessoal da prefeitura com certeza viu isso aí que você mostrou agora, você entendeu? Então eles têm sim que correr atrás. É para isso. O senhor disse que estava vendo agora. É lógico. Entendeu, Soninha? Entendeu, Soninha? Ô, deputada, o que avançou naquelas emendas? O que o senhor tem de informação? O que está sendo de fato aplicado em Anápolis? Porque o grande questionamento nosso é que a emenda está vindo, o governo federal está destinando emendas, o senhor destinou pessoalmente emendas. Atualizem para a gente como é que está essa situação. Importante, Carlos Antônio, porque é isso que é a nossa obrigação, prestar contas do nosso trabalho, e eu tenho feito um trabalho intenso em Brasília no sentido de aproveitar todas as oportunidades possíveis de garantir recursos para a cidade de Anápolis. Só que eu tenho tido um trabalho dobrado, que é o trabalho de estar em Brasília para garantir o recurso e ter que trabalhar aqui em Anápolis também para acompanhar de perto, para fazer... Para ver se o recurso vai ser aplicado. Para acontecer na vida real da população, porque não interessa ficar falando que tem recurso. O que nós queremos é o benefício chegar para a comunidade. Agora, eu tenho trabalhado em Brasília em 2 frentes. Frentes onde nós garantimos recursos diretos dos ministérios, onde o governo federal tem iniciativa também de colocar a obra adiante e também através de emendas. E eu estou gratificado, Carlos Antônio, de poder atualizar aqui com vocês esse momento das ações do governo federal e do meu trabalho em Brasília. Nós estamos chegando aqui nesse 4º ano do nosso mandato, tendo aqui em Anápolis, concretamente, nós conseguimos inaugurar 2 obras importantes do governo federal. Uma obra na área do esporte, que é o Centro de Iniciação ao Esporte, foram mais de 4 milhões de reais de investimento do governo federal. Essa obra ficou paralisada por algum tempo no governo anterior e nós conseguimos retomá-la no governo Lula e complementamos lá na Vila Esperança, ali atrás da UPA. Também conseguimos inaugurar... Só para situar as pessoas, esse Centro de Iniciação Esportiva é ali... coladinho no cartódromo. Então lá tem um ginásio poliesportivo, pista de atletismo, academia, tudo para servir as nossas crianças, os jovens, tudo com recurso do governo federal que nós conseguimos em Brasília. Inauguramos também nesse nosso mandato, na área da saúde, o Centro de Radioterapia. O Centro de Radioterapia, em convênio com a Santa Casa de Misericórdia, mais de 13 milhões de reais do governo federal, através do Ministério da Saúde. Isso teve também... participação do senhor? Sim, diretamente, desde o primeiro momento, até porque foi uma obra que foi paralisada, nós tínhamos dificuldades da própria Santa Casa de Misericórdia fazer o convênio e esse trabalho foi feito. Conseguimos também, através do Programa de Aceleração do Crescimento, garantir inscrições do município em obras estratégicas na área da saúde, na área da educação, ainda na administração anterior. Nós já falamos sobre isso aqui, na administração municipal anterior. E essas obras já estão sendo executadas. A Policlínica lá no Adriana Parque, mais de 30 milhões de reais de investimento entre obra e equipamento. A obra já está acontecendo. 2 unidades básicas de saúde que nós esperamos que seja entregue ainda esse ano. Uma no Jardim das Américas e a outra na Vila Esperança. Me permita perguntá-lo, tudo isso que está chegando por ação dessa administração, por ação do senhor agora, nesses últimos 1 ano e meio, ou já vem da administração passada? Vem da administração. Esses são recursos do governo federal. Atuação logo após, Anápolis não recebeu nenhum recurso, nenhuma obra, não teve uma obra inaugurada nem iniciada no governo federal anterior. Anterior do Jair Bolsonaro. O marco de investimentos
de retomada de investimentos aqui em Anápolis pelo governo federal foi a volta do governo Lula, em 2023. E a minha atuação em Brasília, junto ao governo do presidente Lula, começamos a viabilizar, e isso era, respondendo você, a administração municipal anterior ainda, que fizeram as inscrições e nós orientamos para que isso pudesse acontecer, e tinha as oportunidades na área da saúde, na área da educação, para poder ter investimento do governo federal. Aí entra a policlínica. A atenção do chat, porque isso está dizendo algo interessante. E aí eu quero que você que está conosco aí no chat comente. O deputado federal Rubens Ottoni acaba de dizer que no governo do presidente Jair Bolsonaro não veio nada com o DNA governo Jair Bolsonaro. E que as obras em Anápolis, você do chat vai comentar, né? Que as obras do governo federal vieram agora a partir do retorno à presidência da República do presidente Lula. Você tem uma informação em contrário? Qual é a sua opinião sobre isso? Por que Jair Bolsonaro não trouxe, né, obras para Anápolis? Por que as obras estão vindo agora no governo Lula? Eu quero saber a sua opinião. Que é importante, né, deputado? Saber claro, e o nosso trabalho é independente de partido político, independente das polarizações, das disputas ideológicas, disputas partidárias, é servir a cidade de Anápolis. Então, quando eu falo isso aqui, não é para confrontar, não é para criticar, é para poder trazer a informação real. Então, no governo do presidente Lula, nós conseguimos agora, de 2023 para cá, garantir a policlínica lá do Adriana Parque, 2 unidades básicas de saúde, uma no Jardim das Américas e outra na Vila Esperança, um centro de atenção psicossocial lá também na Vila Esperança, e na área da educação também, o Carlos Antônio, 2 creches, uma creche que já iniciou a construção lá no Jardim Primavera, uma outra creche a ser construída no Copacabana e também uma escola de tempo integral. Tudo isso em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, nós estamos trazendo para Anápolis, e Anápolis virou um canteiro de obras, e não é com recurso do governo estadual e não é com recurso da prefeitura municipal, é com recurso federal e do nosso trabalho em Brasília. Então eu fico muito satisfeito, e aí te respondendo a primeira pergunta, de chegar ao final do nosso mandato com muita obra sendo realizada. Além disso, tem as emendas que você me questionou, emendas que eu coloquei à disposição da prefeitura municipal, emenda para a reforma do Zeca Puglisi, que saiu do papel, a obra foi licitada, já deve ser iniciada, e nós queremos vê-la entregue para a comunidade, para que os nossos esportistas, tanto os atletas quanto as famílias que acompanham, possam ter condição melhor de poder ali usar aquela praça de esporte. Também temos emendas em outras áreas, a emenda lá para a reforma do feirão da Vila Jaiara. Essa emenda não foi concretizada. Temos uma outra emenda nossa, recurso já depositado na prefeitura. Temos uma emenda também para o Centro de Atenção aos Diabéticos. Também nós estamos aguardando o encaminhamento. Esse dinheiro chegou? Dinheiro na conta. Tudo isso. É possível saber. Essa é uma maneira do deputado Rubens Ottoni trabalhar. Eu não venho aqui para falar, eu vou querer fazer, eu só divulgo aquilo que já está acontecendo e já está na conta. O senhor vai entender por que eu fiz essa pergunta. É possível saber se esse dinheiro ainda está na conta? E até porque hoje tem controle e não tem como desviar. Não tem? Então, o dinheiro está lá. E rendendo juros. Tá. E rendendo juros. Então, agora, o que eu espero é que seja usado o mais rápido possível para atender a comunidade. E é esse meu propósito. Então, meu propósito é ajudar a cidade de Anápolis. E vocês sabem, vocês são testemunhas disso. Eu trabalho assim, independente de quem é o prefeito. Se o prefeito é A, B ou C, se é do partido político de lá, se é contra, se é a favor, eu me preocupo em ajudar a cidade. Então, quando eu falo isso aqui, às vezes as pessoas que estão do lado de lá podem, às vezes, pensar que é um tom de crítica. Não, é um tom de preocupação, de quem quer ver as coisas acontecer para ajudar a cidade de Anápolis. Marcos Gulão, qual a sua pergunta para o deputado federal Rubens Ottoni? Deputado, há uns 2, 3 anos eu vejo falar assim da reforma do Zeca Puglisi e do feirão da Vila Jaiara, né? O dinheiro na conta
E essa demora, o que faz isso? Essa demora de ser liberada, igual agora semana passada, já foi colocado em rede social, que o próprio Zeca Puglisi será arrumado e o feirão até hoje parado. Esse recurso, ele foi, inclusive, emenda parlamentar minha na administração municipal anterior, a pedido da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que reivindicou esse recurso e eu atendendo a pedidos de vereadores de vários partidos políticos. Vereadores de vários partidos políticos fizeram essa reivindicação a mim nas minhas visitas à Câmara Municipal. Foi assim que surgiu a emenda para reformar o Zeca Puglisi, foi assim que surgiu a emenda para fazer a reforma do feirão da Vila Jaiara, foi assim que surgiu a emenda para poder construir o centro de atenção aos diabéticos. E essas 3 emendas foram colocadas na gestão anterior ainda, a administração municipal anterior. A administração anterior não conseguiu executar a emenda, entrou a nova administração e dessas 3 emendas, agora o Zeca Puglisi se torna realidade a reforma. E eu vou trabalhar e acompanhar de perto as outras emendas. O Márcio, que está conosco aqui no chat, ele diz o seguinte: Carlos Antônio, foi solicitado esses recursos no governo Bolsonaro? Uma pergunta. Outra coisa, sejam honestos, né? Sejam honestos na informação. O Lula não passou por pandemia. Traga a notícia de maneira correta. Mas ninguém falou em pandemia aqui. O que eu falei é que tem obra acontecendo em Anápolis. E isso é real. De 2023 para cá, 3 anos de administração, e eu não falei que aconteceu ou não aconteceu para trás por isso ou por aquilo. O que eu disse é que não houve nenhuma obra do governo federal anterior e eu posso somar aos 4 anos do governo Bolsonaro os 2 anos do governo Temer. Então, em 6 anos de governos anteriores, não houve a inauguração de nenhuma obra na cidade de Anápolis do governo federal. E agora, em 3 anos do governo do presidente Lula, do meu trabalho em Brasília, nós temos a inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte, a inauguração do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Misericórdia, a Policlínica sendo construída no Adriana Parque, 2 unidades básicas de saúde, um no Jardim das Américas e outro na Vila Esperança, temos um CAP sendo construído, uma creche no Jardim das Primaveras, uma creche a ser construída no Copacabana, uma escola de tempo integral. Isso é informação, é real. Então aqui não tem crítica e nem confronto de posições ideológicas. É aquilo que está acontecendo para a cidade de Anápolis. E eu fico gratificado, Carlos Antônio, de poder, como deputado federal, representar a cidade de Anápolis e poder servir a nossa comunidade em Brasília. Esse é meu trabalho, é minha obrigação. Às vezes eu chego no lugar e o pessoal fala, mas isso é obrigação. Eu falei, é verdade, é obrigação. O problema é que outros tinham essa obrigação e não fizeram, né? E eu tento cumprir essa obrigação em Brasília, garantir os recursos e acompanhar aqui de perto para ter agilidade, como vocês me questionaram aqui, porque às vezes isso não depende de mim. Eu trago o recurso para a prefeitura e às vezes a prefeitura não leva adiante. Deputado, eu trabalhei na Caixa por 34 anos e tudo isso que você está falando de emendas, né? Eu acompanhei de perto, até por a Caixa ser esse braço principal aí de políticas públicas do governo. Na época de inaugurações de muitas caixas, agências de caixa no interior, eu lembro que você sempre estava presente. E aí, eu até faço assim, hoje nós temos um mundo aí de tecnologia, de redes sociais, que muita gente faz esse trabalho à distância, né? Não presencialmente. Eu sei que o senhor acompanha, né? Está também das 2 formas, ou seja, presencialmente também, que é importante. Então, isso aí é bacana. Aí uma pergunta assim, muitas emendas, eu sei que são destinadas aos municípios, independente de quem é o gestor, né? Então essa polarização não chega, né, tão forte à sua gestão. E muitas voltam, né? Muitos recursos não são utilizados um pouco por questão política, ideologia, e, né, tem ainda essa coisa que atrapalha, e por também não ter preparo técnico para fazer cumprir, né, fazer todos os procedimentos necessários. Eu sei que tem, mas eu queria saber se foi aprimorado assim, um apoio, né, principalmente às prefeituras que têm menor poder, né, menor capacidade técnica, para tirar esses projetos, essas emendas que vêm
e não são utilizados muitos, igual eu falei, tocou num assunto importante. Por questão política e outra por questão técnica. Você tocou num assunto importante que responde um pouco o que o Marcos Pulão fez a pergunta. Porque você lembrou bem, Carlos Antônio, ele lembrou aqui que este é uma coisa que às vezes atrasa. As prefeituras às vezes não têm a preocupação de ter um corpo técnico em condição de poder fazer os projetos, de poder fazer licitação, e o dinheiro vai ficando lá. Então o dinheiro tá no caixa, mas a obra não acontece. Por quê? Porque às vezes a lentidão de fazer um projeto que poderia ser feito em um mês para poder fazer a licitação, demora 1 ano para poder fazer o projeto. Por quê? Porque tem pouca gente ali naquele departamento. Então acontece isso sim, né? Não sei se é o caso aqui da Prefeitura de Anápolis. Volto a repetir, tudo que eu estou falando aqui, eu não falo em tom de crítica, eu falo em tom de reflexão, né? Então eu não sei dizer como da onde vem a lentidão aqui, mas pode ser esse que você aponta, que às vezes é a dificuldade técnica de pessoas para poderem fazer o encaminhamento de projetos e de licitações. Sim. Isso tem assim, agora, o mais difícil de tudo isso, para uma obra acontecer, Carlos Antônio, você tem essa experiência, mais difícil é ter o recurso. E o recurso nós temos garantido. Na conta. Nós temos garantido o recurso na conta. Agora aí, o resto eu não tenho condição, não tenho controle sobre isso. E tem muita devolução de recursos por falta de proatividade ou até mesmo de efetividade do... Neste governo federal, não. O governo federal hoje, o governo do presidente Lula, garantiu os recursos para os municípios e tem dado o tempo necessário para que os municípios possam cumprir e possam levar essas obras adiante. Deputado, vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar também sobre política. Agora, no Painel Diário, os bastidores da política. Diário nas eleições 2026. Você que está aí no chat, agora chegou aquele momento que você mais gosta, o momento em que a gente fala de política, traz informações de bastidores, e você também pode comentar aí, pode ficar à vontade. Estou vendo aqui que o chat está bombando, o povo está fazendo uma discussão ideológica que é intensa. É bom, eu gosto disso, eu gosto que o povo participe. Deputado, 82 dias para as eleições. O PT já tem um candidato ao governo do Estado? Pergunto por quê? Porque foi lançado o Luiz César, né? E que já teve uma reunião com a Adriana Costa, estava na iminência dela ser candidata, né? O Luiz César não seria ela a candidata, com a Ava Santiago do PSB sendo candidata ao Senado, segundo informações. O que há de novidade disso? O que há de verdade? E o que de fato deve acontecer? Ainda não existe uma definição e é importante esclarecer, Carlos Antônio. O ex-deputado Luiz César Bueno, ele foi apresentado como sugestão pela direção estadual. Ele não era pré-candidato ainda, porque a pré-candidatura ela é homologada pela direção nacional. Isso ainda não aconteceu. Não aconteceu naquela época e agora ainda não. Essa discussão que aconteceu posteriormente é justamente no afunilamento das sugestões que existiam. E todo esse debate, Carlos Antônio, ele vem ao encontro daquilo que eu discuti com vocês aqui nessa mesa já há algum tempo e desde o ano passado. Na minha opinião, a prioridade do Partido dos Trabalhadores em Goiás é trabalhar pela reeleição do presidente Lula e garantir a ele uma votação superior à que teve na eleição passada. Então, essa é a prioridade. A partir daí, a prioridade é aumentar a representação na Assembleia Legislativa e aumentar a representação na Câmara Federal. Para isso, é preciso que o Partido dos Trabalhadores, eu falava isso aqui para vocês, ele ampliasse o diálogo com outras legendas, que não ficasse apenas discutindo dentro do PT, mas desse atenção ao PCdoB, desse atenção ao PV, que fazem parte da federação, mas também buscasse o diálogo com o PDT, com o PSB, e é isso que está acontecendo agora, de uma maneira tardia, porque eu falava isso já o ano passado. Agora, foi afunilando, o presidente Lula entrou no processo e está buscando o quê? Ampliar o diálogo, fazer com que o diálogo saia do PT, chega ao PCdoB, ao PV, amplie com o PDT, com o PSB, e aí começa a aparecer essas opções além do PT. O que eu posso dizer hoje para você é que, confirmar com você o que eu já tinha dito aqui, o Partido dos Trabalhadores, a Federação Brasil da Esperança, os partidos aliados ao projeto nacional coordenado pelo presidente Lula, nós teremos uma candidatura a governo, uma chapa com candidatura a governo e Senado.
E isso agora está afunilando. Eu imagino que nos próximos 10 dias nós teremos essa definição com a participação direta do presidente Lula na coordenação do debate e dessa discussão. A gente sabe que tem alas do PT, ou tem ala do PT, que defende a candidatura de Adriana Costa, né, para fortalecer o projeto maior do Lula no Estado, essa coisa toda. Mas não seria cobrir a cabeça, descobrir os pés, ou cobrir os pés, descobrir a cabeça? E eu explico, porque a Adriana certamente seria reeleita deputada federal e contribuiria com a possibilidade de aumento de cadeira para a Câmara Federal. Só que ela sendo candidata ao governo, ela fortalece a candidatura Lula. O que vai pesar mais dessa decisão? Eu ainda não sei o que vai pesar. Mas eu sempre defendi que essa hipótese que você colocou aqui, que a Adriana, como eu e o Edivar, deveríamos ser candidatos a deputado federal na busca de reforços, de aumentar a representação do PT, buscar uma terceira vaga. Na eleição passada só existia eu como deputado federal, nós fizemos uma chapa para fazermos 2, fizemos 2, nada mais justo agora nós pensarmos termos 2 e fazermos 3. Para isso, é claro, não poderia tirar a Adriana da chapa de deputado federal. Essa é a posição que eu sempre defendi. Por isso que desde o ano passado, eu também sinalizei que era importante o Partido dos Trabalhadores discutir alternativas de chapa majoritária com outros partidos. E aí o diálogo com o PSB, porque o diálogo com o PSB possibilitaria preservar a chapa de deputado federal, tendo uma candidatura expressiva para governo nesse campo de apoio ao presidente Lula. Mas agora essa discussão está afunilando e o presidente Lula está na coordenação. O que eu posso dizer é que nós teremos candidatura a governo e a Senado representando esse projeto do presidente Lula. E aquilo que for definido, eu estarei junto nesse processo. Marcos Vinícius, Adriana Costa será candidata ao governo? O PT, o nome dela hoje hoje se tornou mais forte devido à candidatura dela à prefeitura de Goiânia. Teve uma votação expressiva. Só que o PT, de um lado, perde porque é uma pessoa forte para a Câmara Federal. O próprio Rubens colocou. E ontem você viu que nós colocamos 3 nomes, do Edivar, do Rubens e da Adriana Costa, para federal. Então, acho que nesse sentido, para a Câmara Federal, perde. Agora pode ganhar em termo da majoritária para presidente da República e ela para governo, nesse sentido. Respondendo diretamente, elas, na sua opinião, não é informação, porque eu penso que você não tenha, mas opinião você pode dar. Ela será candidata? A governo eu acho difícil. Edeilson, ela será candidata? Não. Eu até acho que tem que colocar os melhores jogadores, né, na frente aí, mas no caso da Adriana, eu acho que ela vai sair deputada, né, como você falou. Rapaz, fala uma coisa pra vocês, na presença do deputado aqui. Meu amigo, dizer não para um presidente da República é difícil. É muito difícil, né? E se ela foi chamada lá para conversar tete a tete com o presidente Lula, amigo, eu penso que o pedido foi feito, né, deputado? O pedido foi feito. Vai dizer não? Se ela disser não, como é que fica o partido, o relacionamento dela com a direção nacional? Né? Como é que fica a situação dela dentro do partido? Às vezes... mas é a presidente, pois meu amigo. Mas, Carlos Antônio, às vezes, ela pode até falar um não e leva outro nome para ser apreciado pelo presidente da República. Eu acho que ela vai dizer assim, não tem como dizer não. Eu acho que é uma candidata, uma deputada que é efetiva também e que pode ter no futuro aí até uma projeção maior em ministérios, enfim. Né? E o nome que também está nesse diálogo com o presidente Lula é dentro dessa visão que eu sempre defendi, que é de ir além do PT. Buscar apoios fora e fazer uma aliança maior que possa dialogar com a sociedade. Nesse caso, a vereadora Ava Santiago, que não é do PT, é do PSB, mas apoia o presidente Lula e está no mesmo campo, pode ser uma alternativa também. É essa discussão que está sendo realizada. Isso foi discutido pelas informações que o senhor tem com o presidente? Também. Dela vir a ser a candidata? Sim. Não ao Senado, mas ao governo? Sim, na conversa foram apenas hipóteses levantadas, mas as duas estavam juntas na mesma conversa. Para finalizar, o senhor já foi radialista, o senhor sabe a curiosidade de radialista, né? A sua opinião, Adriana será candidata ao governo ou não? A minha opinião é que do diálogo que o presidente Lula fez com a Adriana e com a vereadora Ava, dali vai sair a solução.
Pode ser uma. Ou a outra. Pode ser outra. Deputado, muito obrigado pela presença. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de comunicação e jornalismo de vocês. Muito obrigado. O senhor viu que hoje está diferente aqui, né? Pois é. O Lucivan fico feliz. E o Adailton estão no distrito de Bandeirantes, né? Descansando, descanso mais do que merecido, e retornarão na segunda-feira. E vocês estão esperando o dia de vocês poderem ir para lá. Revezar. Nós estamos querendo fazer a troca. Já que eles não podem trazer o peixe, a gente vai ter que ir até lá também. Um abraço, deputado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deixa eu dar uma passada aqui no chat, não, rapidamente, até para a gente saber o que está dizendo o nosso chat. Eu sempre vou de baixo para cima, né? Aqui, deixa eu ir mais um pouco acima. Rapaz, tem que tá... Tem que descambou mesmo, viu, rapaz? Coisa aí. Gente, Carlos Antônio. Rapaz do céu, coisa boa, fico feliz. Gente, é bom saber que vocês estão aí, que vocês estão participando. Aqui, o Márcio diz, Carlos Antônio, fiz esse apontamento sobre a informação, mas reconheço todo o trabalho do deputado Rubens em Goiás, aquele que fez aquela colocação, deputado. Sempre bom ter... Rapaz, se eu for aqui em cima, eu não vou dar conta de ler até o final do programa, não. Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí, a gente fica muito feliz. Antes de finalizar o programa, uma decisão, quero saber a opinião de vocês. Ao Alan Jorge, tá ligado. E o Campinho. Campinho ligado. Ex-vereador Zé Rosa, também ligado. O Caio das Feiras, também ligado. Né? Luiz Lacerda. Luiz Lacerda, todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu a visita do filho do presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, por 90 dias ao pai. A pergunta a vocês, isso é legal? É normal? E se o STF estaria com essa decisão interferindo na eleição deste ano? Carlos Antônio, legal sim, pelo seguinte, que era a mesma fórmula de ser para os outros candidatos, né? E você viu que ontem até você ia comentar sobre aquela carta do Bolsonaro para ele, né? Até não teve tempo de comentar. Então... Foi bom porque já veio uma novidade. Já veio a novidade, de ontem para cá, né? Veio a novidade. Então, ele não pode porque a interferência dele está sim sobre o filho. O que o pessoal mais fala? Que o filho ainda não administrou, o filho ainda não foi o prefeito. Ele é o senador, atual senador, mas não teve aquela condição de ser um administrador. Então, ele, como foi administrador, foi o presidente da República, ele quer passar o conhecimento dele ao filho através disso. Então, o que muitos falam? Falam que ele será governado pelo pai. Mas o STF está interferindo, na sua opinião, ou não na eleição deste ano? Não, no momento não. No momento você não vê como interferência? Não vejo não. É porque ele está fazendo como a legalidade. Né? Ele está fazendo como a legalidade, só isso. Se o senhor fosse o Alexandre de Moraes, o senhor tomaria essa decisão? Sim. Ou o senhor mandava o pai para Pudinha? Não. Porque aquele ditado, quando numa eleição que está aberta, que já pode pedir voto abertamente, tudo bem. Agora, no momento, não pode fazer isso. Esse é o momento, é questão de um momento. O problema, Golão e Edeilson, aí eu quero a sua opinião, é que existe cautelares para essa prisão domiciliar. Exatamente. Qualquer uma delas é a não manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, sejam próprias ou de terceiro. Se o Flávio Bolsonaro tivesse pego aquela carta, lido, mostrado para 1 milhão de pessoas, nenhum problema. Não estaria descumprindo a cautelar. Só que ele publicou na rede social. Ele fez uma live, ele mostrou na rede social, está publicada a carta lá. Então aí ele descumpriu essa cautelar. Só que o Alexandre de Moraes de hoje não é o Alexandre de Moraes de antes. Já lhe tomaram a estrelinha de xerife. Por quê? Porque a mulher dele está envolvida naquele caso do Master. Então ele está pisando em ovos. Fosse em outros tempos, ele teria mandado Jair Bolsonaro de volta para mais rígido, né? Seria muito mais rígido. Mas ele tomou a decisão de suspender. Edeilson, essa suspensão da visita por 90 dias é uma interferência
no processo eleitoral? Eu vou falar como advogado, tá? Nesse caso. Bom, primeiro, isso aí é um alerta tanto para os candidatos, né, que nós temos regulamentações aí para campanha, né, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. E tem uma legislação. Uma legislação. Então, do ponto de vista jurídico, o Alexandre de Moraes está certo, a decisão está correta, até mesmo porque, assim, a prisão domiciliar, ela tem algumas restrições, como você falou, as cautelares, né, a ser cumpridas. E aí, eu vejo, até mesmo nesse sentido político, até mesmo no caso aqui dessa carta, que eles precisam ser melhor assessorados, né? Precisa de ter um departamento jurídico mais para estar falando o que pode e o que não pode, né? Porque isso aqui foi realmente é previsto que tem essas restrições e não é manifestação puramente política. Tem, como o Gulão já disse também, né? Legal, questão legal. Então eu não vejo... Mas ele colocou 90 dias, exatamente, até o Flávio já está reclamando, falou assim, ele não vai poder manifestar no até o final turno, do primeiro turno. Até o final do primeiro turno. Pode ter um cunho aí, né, desses 90 dias aí, mas tem sim, ele descumpriu essa cautelar que impõe a legislação. E não é a primeira vez, né? Eles já descumpriram outras vezes também. Mas vamos finalizar o programa. Paulo, cadê aquela decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que suspendeu a liminar, cassou a liminar, que suspendia a cobrança da TSU através do talão da Saniago. Portanto, só estou mostrando aí para você, você pode ler, você que está aí no nosso chat, né? Essa decisão do presidente, né, do Tribunal de Justiça, foi uma decisão dele, né? Desembargador Crispim, né? Leandro Crispim, né? Leandro Crispim. Então, gente, falar uma coisa para vocês. É difícil ganhar uma do sistema. É difícil ganhar uma do sistema. Porque isso aí é uma derrota do povo, né? O povo está questionando, o povo, né? Não é uma derrota do vereador Rimé Júris, não é uma derrota dos vereadores que estiveram lá, é uma derrota da população. O sistema favorecendo. Eu nunca fui de usar esse termo, inclusive, sistema, mas eu vi que agora o sistema funciona. Né? O sistema funciona. E não funciona para favorecer o povo, não, amigo. Não funciona para favorecer o povo. Né? Quantas pessoas estão reclamando dessa cobrança? Está sendo empurrada com ela abaixo. Carlos Antônio, eu penso assim, será que o povo todinho, a população está errada? Né? Será que a população está errada? Principalmente agora, uma coisa que você paga uma vez no ano, você vai passar a pagar mensal. Vamos só entender. Eu falei tudo isso, mas a gente tem que fazer o contraponto e entender. Tem que buscar as legalidades da situação. Qual que é, de fato, a avaliação? Todo esse contexto é legal. A cobrança da TSU é legal, né? Já acontece há muito tempo. Existe uma legislação que prevê que essa cobrança seja no talão da Saniago, assim como a taxa de iluminação é cobrada na conta de energia. Da conta de energia. Né? Mas vem cá, eu nunca vi o povo reclamar de algo e ele ganhar, cara. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. E, na verdade, Carlos Antônio, o que está sendo discutido não é pagar ou não a taxa, né? A taxa não é devida. Ela agora, vai existir. O que precisa, o que está sendo questionado é a forma que está sendo feita, a transparência, que os valores aumentaram bastante e o porquê desse aumento, e é isso, né? Esse que está sendo questionado. Agora, talvez é uma briga que não precisava de ter toda essa repercussão, que isso até não é legal, não é benéfico pro próprio governo aqui, né? Eu como advogado, eu tenho demandas que contra o IPASGO, por exemplo, que no juiz singular... Já ganhou quantas? No juiz singular, eu ganho, na primeira instância você ganha. O Público é favorável, chega no TJ, nos desembargadores, a gente perde, né? E agora eu tô subindo tudo pro STJ. E então, é isso, né? É difícil lutar, como você falou, contra o sistema. Qual que é a explicação para se colocar no talão da Saniago? Para diminuir a inadimplência. Gente, pode diminuir a inadimplência em quem tem condição.
Quem não tem condição, o talão de água dele vai vir maior. O valor vai vir maior. Se ele não tinha condição para pagar antes, ele não vai ter condição de ir juntando a conta de água, aquele consumo dele, mais as parcelas da TSU, porque vai ser dividida, né? E se ele não tiver dinheiro, aí vai ficar sem a água. Isso aí. E vai ficar sem pagar a TSU. Sim ou não? Eu estou falando bobagem? Certíssimo. Não, está certo. E outra coisa, Carlos Antônio, você não tem o preço fixo. Praticamente, quando você tem na sua casa só o consumo de água, você fala, eu gasto R$100, se subir para 120, você dá um jeito e paga. Você entendeu? Agora vai ser oscilante. Se você gastar no mês seguinte um valor a mais, que seja 15%, 20% a mais da sua água, essa taxa também vai subir nesse mês. Você entendeu? E outra coisa, a prefeitura, às vezes, o credor dela... Vamos embora? Demora, viu, Carlos? Rapidinho. Assim, demora a fazer o pagamento. Mas todas as vezes que você vende um imóvel seu, qualquer pendência que tenha nele, você quita com a prefeitura na hora da venda do imóvel. É verdade. Para quem tem casa de aluguel, não tem coisa melhor. Sim. Não tem coisa melhor, porque vai ter que pagar água mesmo, tem que pagar água, vai pagar a TSU em tese. É o inquilino também que paga, ele vai ter que pagar, não vai poder... Se não corta a água dele. Né? Se não corta a água dele, né? É. Ai, esse é o mundo, cara. Não vou dizer é Brasil, não, esse é o mundo. É o mundo. Gulão, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço até amanhã e um abraço a todos que participaram conosco hoje. Edeilson, obrigado, cara. Eu agradeço, obrigado e até amanhã. Cara, não. Senhor Edeilson. Você vê o... Eu não tô numa mesa de boteco. Falou da minha... falta de cabelo aqui, né? Um pouquinho. É um senhor já, né? É um senhor. Um senhor. Deus, obrigado pela participação. Marco Vinícius também. Gente, obrigado. Adorei vocês debatendo aí no chat. Muito obrigado pela audiência de todos. Foi muito bom. E na segunda-feira aqui estarão de volta a Lucivan Machado e a Dailton Júnior, se Deus quiser. Paulo, obrigado pelos trabalhos técnicos mais uma vez. Agradecendo as emissoras MBC Web, meu amigo Reinaldo Gama, Anápolis Informa, do missionário João Costa e também a Planalto e a Cultura do Bento Piancó. Gente, até amanhã, às 8 em ponto. Eu volto daqui a pouco no Diário Esportivo. Tchau. Você ouviu Painel Diário. Mais informações você acompanha nas nossas redes sociais. @Painel Diário. Se você está pensando em começar uma nova carreira, se aperfeiçoar ou buscar aquela qualificação que faz toda a diferença no currículo, o Senai tem o curso certo para você. Tem curso para quem quer começar do zero, se aperfeiçoar ou buscar aquela qualificação que faz diferença no currículo. Estrutura moderna, tecnologia de ponta e formação de verdade, focada no mercado de trabalho. Não perca tempo. Mande agora uma mensagem para 62 4002 6213. 62 4002 6213. Curso profissionalizante é Senai. Vem pro Senai.